O empreendimento do padre Henri Bremont foi de uma coragem, de uma ousadia e de uma luminosidade espantosas. Poetas de todos os tempos, e também leitores de poetas em algum nível, atestaram uma presença estranha em leada poesia ao fazer poético. Platão já falava do delírio das musas. Dante teve uma visão estranhíssima de Beatriz comendo seu coração esbraseado antes de escrever-lhe o primeiro soneto amoroso. Rilke cansou de atestar que vários de seus poemas já lhe vinham prontos, sem necessidade de alteração. Bruno Tolentino disse que o mesmo ocorreu com seu poema O Segredo. Shelley dizia que a poesia é algo tão misterioso e indomável que nem o melhor poeta do mundo pode, no momento em que bem quiser, dizer: farei agora uma obra-prima. Enfim, os testemunhos são muitos. Contudo, tornamo-nos áridos demais, tornamo-nos surdos perante tais testemunhos. Passamos a julgá-los ridículos e folclóricos, sob as lentes turvas do nosso grande saber positivista. Lembro que o Charles Langbridge Morgan, um quixotesco defensor do espírito da inspiração em tempos materialistas, chegou a alfinetar Somerset Maugham, outro tremendo escritor, por este já não poder empregar o termo inspiração, sem cercá-lo de ressalvas, chamando, inclusive, a palavra de pomposa. Pois bem, Bremont é o sujeito que, sem temer passar-se por louco, vem recobrar o aspecto da inspiração, do delírio, do mistério poético, vendo na poesia uma espécie de supraconhecimento, vendo no poeta genuíno como que um semimístico. Poucas vezes encontrei alguém que amasse tanto a arte das musas, o aspecto misterioso da realidade, e que ainda os defendesse de maneira tão alta, tão deslumbrante. Parece-me que há poetas de entrada no discurso, isto é, que nos arrancam de um silêncio instintivo para nos elevar ao mundo do pensamento, da linguagem refinada e dos primeiros assombros sutis da alma, e poetas de saída do discurso, que nos elevam acima do mundo do pensamento, rumo a outro silêncio, em direção ao real que a própria linguagem humana já não suporta, de tão profundo e indizível. O segundo tipo costuma ser menos racional, despertando nos assombros mais extremos. Antero de Quental, Raul de Leone e Olavo Bilac são, segundo entendo, exemplos de poetas de entrada. Jorge de Lima, da fase mística, Herberto Helder e Rilke, exemplos de saída. Os primeiros mantêm uma proximidade maior com o público, são mais assimiláveis. Os últimos são mais difíceis, são de um público mais restrito, transmitem experiências interiores mais raras, mas, ao mesmo tempo, exercem fluxos mais densos sobre seus leitores, creio eu. Os dois tipos são de suma importância para a poesia e há, claro, muitos poetas intermediários. Se a poesia lírica se propuser a ser muito direta e conceitual, confiando sobretudo na força das verdades que defende, ela será sempre uma lacaia tímida da filosofia. Os leitores que leem em busca de informações seguras e limpidamente comunicáveis, creio que são a maioria, sempre vão preterê-la em relação à filosofia, à história, à ciência política e tudo mais. E com razão, pois extraímos mais informações seguras de todas essas matérias do que da poesia. Até a altura em que escrevi o Trigal, eu não estava plenamente consciente dessa verdade que hoje me parece óbvia. Agora, em contrapartida, a poesia é incomparável para falar do mistério, da intuição, do pressentimento, dos estranhamentos da alma, das impressões profundas, assim por diante. Em verdade, ela não somente fala sobre essas coisas, mas as encarna. Ao poeta que é direto e inescapavelmente mais racional, conceitual e claro, só há duas opções. 1. Atingir uma força expressiva extremamente assombrosa, de maneira que, se por um lado ele expresse verdades há muito já descobertas pela filosofia e pelas demais matérias, por outro consiga falar delas com um vigor incomparável, comovendo o leitor de modo único, original, e o fazendo se aproximar mais daquela máxima segundo a qual verdade sabida é verdade obedecida. 2. De fato, descobrir racionalmente coisas que ninguém mais descobriu, sendo, portanto, como que um filósofo que se expressa em poesia lírica, mas convenhamos, eis algo raríssimo. Fora dessas duas opções, ele só agradará aos leitores pelo viés de confirmação, algo como, aspas, que legal, ele pensa o mesmo que eu e ainda rima direitinho, fecha aspas. Mesmo que para alguns tal agrado seja o máximo do deleite poético, quem conviveu mais profundamente com a poesia sabe bem que ainda é muito pouco.